Olá, eu sou Reinaldo Ferreira e estamos construindo juntos este canal Jornada do Crescimento. Nos últimos 2 vídeos falamos sobre a depressão e como a fé e o poder da nossa mente pode evitar esta doença ou contribuir no tratamento. Hoje vamos continuar avançando nesse assunto, porém focados no desenvolvimento da autoconfiança. Esse tema visa tratar uma das características da depressão que vimos no vídeo 02, logo no começo, que é a autodepreciação. E vamos fazer isso juntos, à luz do único livro capaz de trazer cura e esperança, a Bíblia. Antes de continuarmos, gostaria de te fazer um pedido. Na verdade, são 2. O primeiro é que você se comprometa a me ouvir até o final. Se porventura você achar que esse tema não se aplica a você, fique tranquilo, pois certamente esses conhecimentos vão te ajudar a ajudar alguém. Então, vamos ficar juntos até o final, combinado? O segundo pedido é para que você me ajude a divulgar esse trabalho, compartilhando, comentando, principalmente se inscrevendo nesse canal. Para isso, basta você clicar no botão inscreva-se aqui abaixo, assim você já não esquece. Clique também no sininho que fica ao lado, assim você garante que será avisado quando eu postar novos vídeos. Ter confiança em si mesmo. Essa é a maneira mais simples de definirmos a autoconfiança. Pessoas autoconfiantes são seguras e decididas. Elas têm facilidade de expressar suas opiniões sem medo de serem criticadas. O autoconfiante gosta de enfrentar novos desafios e sabe lidar com naturalidade quando estão sob pressão. Elas não se preocupam com o que os outros estão pensando e por isso não ficam na defensiva. Aliás, eu considero esse o ponto central desse tema. Não se preocupar com o que os outros pensam de você. Não se preocupar com o que os outros pensam de você é 80% do caminho para a autoconfiança. Nenhum de nós pode ter controle sobre o que pensam de nós. Entretanto, todos nós podemos ter controle total sobre o que pensamos, sobre o que pensam sobre nós. A autoconfiança é um sentimento e aprendemos nos vídeos anteriores que todo pensamento que se torna um hábito se transforma em um sentimento. Já sabemos que todo pensamento magnetizado em sentimento tem o poder de criar no mundo físico qualquer coisa. Portanto, posso deduzir que a autoconfiança pode ser a chave que abre uma das portas de saída do quadro escuro da depressão. Vou te contar uma história real e gostaria que você prestasse atenção, tentando entrar dentro dela. Tente visualizar o cenário como se você estivesse assistindo às cenas com seus próprios olhos. Era início de tarde no deserto da Palestina. Embora o sol estivesse escaldante, havia um pequeno riacho com pouca água no fundo de um vale. Águas transparentes que dava para ver as pedras no fundo. O riacho estava num vale posicionado entre 2 colinas. Lá em cima, de um lado, estava um pequeno exército, formado por soldados assustados e sem muito treinamento militar. Em frente deles, do outro lado do vale, em cima da outra colina, estava um outro exército, um exército inimigo, um exército maior, formado por guerreiros treinados e experientes. Homens acostumados com a guerra desde a infância, ensinados a serem cruéis e implacáveis, dispostos a matar sem piedade. No meio desses 2 exércitos, lá embaixo, no manso riacho, andava um menino. Ele acabava de descer da colina onde estava o primeiro exército de soldados assustados, descer com agilidade, pulando entre as pedras e rapidamente chegou lá embaixo. Ele não devia ter mais que 16 anos e, andando pelo meio daquele riacho de águas rasas, procurava por pedras. Procurava exatamente por 5 pedras, pedras que fossem lisas e que se encaixassem adequadamente em sua atiradeira. A atiradeira era uma espécie de arma doméstica feita com uma fita de couro, onde você dobrava essa fita e no meio encaixava na dobra uma pedra. A pessoa então girava aquilo com o braço até pegar bastante velocidade e lançava a pedra soltando uma das pontas. Cada pedra que o menino encontrava, guardava calmamente em sua bolsa, pendurada no pescoço e atravessada no peito.
Os dois exércitos, olhando lá de cima aquela cena, tinham reações adversas e inquietas, porém, de certa forma, parecidas. Na verdade, ambos estavam perplexos, pois aquele menino desceu para representar o seu exército numa batalha entre dois homens. E lá estavam todos, observando um menino catando pedras, sem nenhuma armadura, sem nenhuma espada, nem escudo. E ao invés de ter pelo menos uma lança, ele tinha nas mãos apenas um cajado. Cajado de pastor de ovelhas, que era a sua ocupação. O primeiro exército estava perplexo, pois não acreditava que tinham depositado suas vidas nas mãos daquele menino. Já o segundo exército estava perplexo, pois acreditava estar fácil demais para ser verdade. E em meio a essa inquietação dos exércitos e a calma e simplicidade daquele menino, desce o representante do segundo exército, um soldado guerreiro de 2,90 metros. Isso mesmo, um homem de quase 3 metros. Aliás, ele era tão grande que o chamavam de gigante ao invés de homem. E isso, para os soldados do primeiro exército, cuja altura média não passava de 1,60 m, ele era realmente um gigante. Ao descer da colina, afundando as pedras pelas quais ele pisava, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Só o peso daquela couraça era de 60 quilos, provavelmente mais pesada que o próprio menino. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha uma lança enorme pendurada nas costas. Do lado, uma espada gigantesca embanhada na cintura. Aquela arma de guerra descendo aquela colina fazia o barulho de um tanque de guerra descendo até o riacho. Ao descer aquela colina e avistar mais de perto aquele menino, olhou para cima, para o exército de soldados assustados, balançou a cabeça e disse: "Por acaso eu sou um cão para que venham contra mim com pedaços de pau?" O gigante então amaldiçoou o menino, invocando os seus deuses, e dizia: "Vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo." O menino, tendo total clareza de quem ele era e qual era o seu propósito ali, tendo uma autoconfiança inabalável, respondeu assim: "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo a quem você tem afrontado." Bem, a história de Davi e Golias talvez seja a mais conhecida de todos os tempos. Ela está devidamente registrada com todos os detalhes em 1 Samuel capítulo 17. A história é linda e os ensinamentos que ela transmite parecem ser inesgotáveis. O trecho da história que apresentei a vocês mostra com riquezas de detalhes as características da autoconfiança. Aquele menino, por alguma razão, era desacreditado pela sua família e principalmente pelos seus irmãos, pasme. Contraditoriamente, estudos revelam que a autoconfiança é desenvolvida durante o período da infância. Entretanto, contrariando qualquer desses estudos, aquele menino era totalmente resolvido e confiante em si mesmo. Vamos descobrir por quê? O início do capítulo 17 relata que Davi foi enviado pelo seu pai para levar comida aos seus irmãos, que estavam na iminência daquela batalha contra os filisteus, e buscar notícias sobre eles. Quando Davi chega ao acampamento, percebendo todo aquele alvoroço entre os soldados, ele procurou se informar sobre o que estava acontecendo. Explicaram para ele sobre o desafio proposto pelo exército inimigo, que era escolher um homem para lutar com o homem deles. Davi, ao ouvir aquele relato, indignado, perguntou assim: "Mas afinal, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo?" Embora Davi tivesse tido uma infância num lar onde ele era desprezado e criticado o tempo todo, estava claro que sua autoconfiança não vinha daquelas circunstâncias. Observe comigo o nível dos pensamentos daquele menino. Davi estava naquele acampamento não como um soldado, mas como um filho humilde, obedecendo às ordens do seu pai. E a ordem era simples e clara: levar queijo e trazer notícias dos seus irmãos. Seu próprio irmão mais velho, ao ouvir aquele diálogo de Davi com os soldados, incomodado em se apressar em criticá-lo, como fazia o tempo todo, virou para ele e disse assim: "Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei muito bem como você é presunçoso e como seu coração é mau. Você só veio aqui para ver a batalha." Esse era o nível do tratamento que recebia dos seus irmãos. Aqueles que ele devia ter como referência, fazia todo o possível para destruir qualquer autoestima de um jovem. Então, qual é o segredo?
O que blindava aquele menino desses ataques emocionais? A resposta está em 4 aspectos do comportamento de Davi e podemos identificá-los no próprio trecho da história que relatei. O primeiro aspecto é entendimento sobre a grandeza de Deus. Se você observar, todas as palavras que Davi transborda têm um entendimento sobre a grandeza de Deus, que ele conhecia de perto e muito bem, e que tudo que saía da boca de Davi declarava isso o tempo todo. Jesus nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. E era exatamente isso que Davi fazia constantemente e de maneira natural. O segundo aspecto nos mostra a imunidade de Davi às críticas. No meio de um cenário onde os de fora não acreditavam nele e os da sua própria casa, além de não acreditar, o criticava, ele simplesmente ignorava aquilo. Ele não estava nem aí. Davi desenvolveu uma imunidade contra as críticas de maneira tão eficiente que parecia que ele usava aquilo como combustão para a sua própria autoconfiança. Quando Deus te pedir para fazer alguma coisa, saiba que não é para saber se você é capaz de fazer, pois Ele já sabe se você é capaz ou não. Na verdade, o que Ele quer é que os outros vejam o que um homem ou uma mulher pode fazer quando confia e obedece a Deus. Não fique, portanto, se importando com o que os outros dizem ou pensem ao seu respeito, mas permita que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida, para que os outros glorifiquem a Deus por ter te usado. Sua vida é uma vida com um propósito. Jamais duvide ou permita se esquecer disso. O terceiro aspecto são as afirmações positivas. O método que Davi usava para transformar a energia negativa que recebia em combustão para sua autoconfiança era verbalizar suas convicções sempre de maneira positiva. E é exatamente isso que temos ensinado nessa jornada. As afirmações que verbalizamos é a ponte que liga os pensamentos aos sentimentos. Ou seja, o poder por trás dos nossos pensamentos são potencializados através das nossas palavras. Quanto mais expressamos, quanto mais verbalizamos pensamentos que estão ou que já são um hábito, acelera a sensação da existência, ou seja, o sentimento sobre a existência daquilo que desejamos. Isso é poderoso, porque se você foi capaz de pensar em algo, é porque você é capaz de criá-lo. Vou repetir para você memorizar. Se você foi capaz de pensar em algo, é porque você é capaz de criá-lo. O quarto aspecto é o entusiasmo. Quando o rei Saul, que já conhecia Davi pelos seus talentos musicais, leia depois da história, ficou sabendo da proposta dele em representar a nação de Israel naquela batalha, o rei obviamente desacreditou na possibilidade daquilo dar certo. Mas o que convenceu o rei a autorizar o improvável? Foi exatamente a autoconfiança contagiante de Davi, aliado ao senso de propósito que aquele menino tinha. O entusiasmo faz com que sua autoconfiança, esse sentimento tão poderoso, seja contagiante. E foi esse contágio entusiasmado que persuadiu Saul, o rei de uma nação, a autorizar um garoto sem nenhuma experiência militar lutar contra o representante da nação inimiga, cujo resultado daquela luta decretaria a sentença da vitória ou de derrota. A derrota significaria a escravidão não apenas da família real, mas de todo o seu povo, de todo um país. Havia, obviamente, uma atmosfera espiritual por trás de toda aquela história. Mas o meio pelo qual se desenrolou aquele dilema foi a autoconfiança de um menino que permitiu ser usado por Deus. Procure se desenvolver, se capacitar, arregace as suas mangas e saia por aí sabendo que você é uma pessoa incrível. Mostre com todo entusiasmo e sinceridade que acredita e que não tem nenhuma dúvida contra isso. Assim você vai poder atrair a atenção dos grandes. Isso vai cada dia mais fortalecer sua autoconfiança e o poder sobrenatural que vive em você. Concluo te desafiando a começar a se importar com o que Deus diz a seu respeito, ao invés de se preocupar com o que as pessoas possam dizer ou pensar, identificando e entendendo o propósito que Deus tem para a sua vida. Um propósito que está atrelado, integrado, combinado ao que Ele mesmo pensou e planejou para a sua vida. Um projeto de vida plena, próspera, cheio de grandes feitos e realizações. Quando você tem consciência que é o único responsável pela execução desse projeto,
Você então vai parar de se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito e passar a ter clareza e entendimento que é no mundo espiritual onde a sua mente, seu subconsciente reside, sua alma, e que é onde tudo é criado. E é lá que você deve investir suas energias, pensamentos bons e emoções saudáveis. Obrigado por termos chegado juntos até aqui. Se você gostou, compartilhe, comente, clique no gostei. Quero agradecer pelos comentários maravilhosos que vocês têm deixado registrado. Continue assim, pois isso nos motiva a prosseguir juntos nessa jornada. Quando você clica no gostei, o YouTube entende que isso foi relevante e ao ser relevante, ele vai aparecer para mais pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreva agora, pois pretendo avançar nessa jornada do crescimento, trazendo assuntos relevantes, conhecimentos que irão te ajudar nesse processo de aprendizagem e crescimento. Obrigado e até o próximo vídeo.